Não tem nem uma semana, né, que eu falei para você que a NFL já voltava, porque por enquanto era só rumor e nada de concreto estava acontecendo. Bem, as coisas mudaram. E eu não sei se o Roger Goodell ouviu o episódio 52 e resolveu pedir um favorzaço pros Owners, porque ele precisava que alguém ou alguéns roubassem as manchetes, porque Calvin Ridley do Atlanta Falcons estava para ser suspenso porque ele apostou no próprio Atlanta Falcons, por sinal, que burrada, durante a temporada passada. Apareceu um ou outro para tentar salvar o Roger Goodell. E eu acho que deu certo, porque teve franchise quarterback sendo trocado, teve suposto franchise quarterback sendo dumpado, o atual BMVP da liga, a epítome do franchise quarterback, talvez tenha assinado um contrato pelos próximos 4 anos que vai garantir para ele perto de 200 milhões de dólares. Uou! Então a NFL tá de volta de fato à pauta do Pads e Regatas Podcast. E não é ela só que tá de volta, não. Flávio Meirense tá de volta, se unindo a mim, Otávio Ribeiro, pra gente conversar um pouquinho sobre essa loucura e ainda perpassa é passapor, já diria um professor meu de matemática, salve ratinho, sobre o prazo para as franchise tags serem designadas e assinadas. Então, você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido que tá começando mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pads e Regatas Podcast. Com vocês, como sempre, eu sou o Flávio Meirense. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai falar de NFL, hein? Voltamos, hein? Ô, Flavinho, voltou. Flavinho, perdi tudo. Tá bem? Depois do último episódio, o Mikezito deu aquela chamada ali, fiquei até preocupado, mas tava esperando você vir aqui com vida, mas tá tudo bem, né? Adorei. Vida, tá tudo certo, tô com vida. Um pouquinho de sinusite, mas tamo bem. E vamos que vamos. Vamos falar de NFL. Estamos na off-season, né? Mergulhados na off-season, mas temos coisa pra falar porque a NFL tá acontecendo bastante coisa. Tá parecendo a trade deadline da NBA, cara. Mas antes da gente começar, a gente sempre tem que dar aquele salve. A gente tem que começar por onde a gente começa. É o nosso sessão Enzo de abraços efusivos. O primeiro abraço vai pro Enzo, nosso famirim. Eu abro pra você, Tavinho. Quem que você tem aí de abraços? O meu abraço efusivo aqui vai pro nosso querido Kim Arthur, que divide bancada comigo ali no Noaro Podcast, que está exultante depois da troca que o desaposentou, Flavinho. Ele estava aposentado na função de torcedor do Broncos e tá de volta, pelo que dizem as más línguas, nas arquibancadas da torcida de fato. Salve, Kim. Forte abraço, meu querido. É bom torcer pro teu time quando o teu time é bom, né? Dizem que é melhor assim. Dizem, Flavinho? Dizem, né? Dizem que é melhor assim, a não ser que você seja fã do Atlanta Falcons. Qual é o teu shout-out por aí, meu irmão? Eu tenho um shout-out especial. Ele vai pro nosso queridíssimo, também fã do Denver Broncos, João Duarte, que... O João Duarte que trouxe essa pérola pra gente. Só pra contextualizar, este é um momento onde ele descobriu no grupo de WhatsApp que não era meme e que Russell Wilson estava indo para Denver. Luck, por favor, Luck na sonoplasta. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala, vocês foram avisados. Solta pra galera, por favor, o áudio de João Duarte. Caralho, porra! Caralho! Porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Que beleza! Que animação do menino! Você acha que uma pessoa dessa tá feliz, Tavinho? Feliz é brincadeira, né, meu? Parecia eu no dia da Harden Trade. Forte abraço, Duarte. Vai dar bom, meu querido. Será? Vamos ver. Desde Peyton Manning, sem um quarterback decente, o menino vai lá e agora chegou a hora. Depois de uma seara de Brock Osweiler, temos um quarterback em Denver e a gente vai falar disso também. Um salve pro João Vitor Barbosa, que também é da nossa Liga Fantasy. Ele que foi a pessoa que pediu pra gente trazer esse live reaction do nosso querido João Duarte pro podcast. O povo pede, a gente faz, Flavinho. Esse aqui é o podcast do povo. Flavinho, vamos fazer o seguinte, tem muita coisa, né?
Era pra ser uma pautinha só pra gente falar sobre o Franchise Tag, né, que rolou ontem, é o dia da gravação desse podcast aqui, dia 9 de março, já datando aqui, mas rolou a deadline para as franquias assinarem, né, as Franchise Tags com seus respectivos jogadores de elite. Flavinho, do nada, eu não sei se foi a NFL que tava assim, putz, a gente vai ter que soltar esse report aí do Calvin Ridley suspenso a temporada inteira. Aí, tem algum time pra fazer troca aí? Lança agora, vai. Se tiver, lança agora pra roubar as atenções aí, chamar as headlines. E Flavinho, trocas absurdas aconteceram aí nas últimas 48 horas, né, meu irmão? Mas vamos fazer o seguinte, antes de tudo, vamos comentar pela mais recente. Mas antes de a gente falar da mais recente, vamos falar do time que tá encabeçando a mais recente. O Washington, que da última vez que a gente gravou, Flavinho, era o Washington Football Teams, e hoje já temos uma nova alcunha de bordo. Washington Commanders. Flavinho, eu te faço 2 perguntas. Primeiro, você gosta? E segundo, como é que você grita esse nome num estádio? Commies? É o quê? Não, eu não gosto. Tudo é melhor do que. Tudo é melhor do que Redskins. Tudo é melhor do que o Washington Football Team. Parece genérico do FIFA. Lembra do FIFA quando o cara não. A FIFA não conseguia os direitos do time? Ele tinha que ficar colocando nome genérico? Os caras não conseguiam balancear. Ou era racista ou era genérico ao extremo. Pelo menos, Commanders impõe alguma coisa, vai. Mas assim, eu lembro que tinha um que eu gostava bastante, até compartilhei lá. Como é que era o nome? Era, não sei o que, o Red Wolves, não era isso? Ah, o Red Wolves, mas muito time aí que tu cria no Madden, que tu realoca. É, time que tu cria, mas assim, eu não gostava de Admirals, eu não gostava de Commanders. Assim, tinha que ser algo militar, precisava ser algo militar, porque tem um tweet que era, beleza, a gente saiu de povos indígenas nativos dos Estados Unidos pros caras que oprimiam os povos indígenas. É isso mesmo que vocês fizeram? Então, assim, taca Red Wolves pelo menos, entendeu? Mas se bem que a NFL, sendo sincerão aqui, a NFL é um clichê de mascotes genéricos. Então, assim, é o nome da cidade e Eagles. Não, o nome da cidade, Falcons. Irmão, é genérico pra caralho. É como se o Flamengo chamasse Flamengo Pombos. Entendeu? Irmão, é genérico, não tem jeito. Não adianta falar que não é, entendeu? New England Patriotas. Os gigantes de Nova York. Irmão, de repente, mais imaginação na questão aí, entendeu? Então, eu não gostava tanto de Commanders, eu preferia o Red Wolves. Um dos que eu acho mais legais é Vikings, porque pelo menos não é tão tradicionalzão, entendeu? Faz uma referência, apesar de Minnesota em si ser bem blasé. Exato, né? Quando você vê os Vikings, são os Vikings mais educados do mundo. Pois é, mas acho que até que talvez tenha sido por isso. Pô, será que a gente pode colocar uma imagem, um mascote aqui do nome do time que seja algo que seja mais ameaçador? Porque senão a gente vai colocar os abraços quentinhos de Minnesota. Os ursinhos carinhosos. Rende episódio. Rende um episódio inteiro que eu quero chamar a Aninha e Mike e Giovanni, tá? E Lucky. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que veio agora, tá? Então isso aqui é on the fly. Eu queria saber de você o seguinte: o Minnesota Vikings é o Utah Jazz da NFL? Porque o Jazz não é de Utah, né? Seria de Nova Orleans. Mas de onde seria o Vikings, Flavinho? Não, então... tá, mas o Jazz, você diz o nome, né? Por isso? Pensei pelo nome da franquia. Eu tô falando da franquia. Eu tô falando da franquia pelo seguinte, o paralelo tiveram times bons ao longo do tempo. Ah, sim, perfeito. Sempre que chegam, nunca ganham, e a galera nunca tem medo dos caras. Então, assim, seria o Minnesota Vikings o Utah Jazz da NFL? O Jazz com o número 1, pode ser o número 1 da liga que ninguém tem medo dos caras. Gostei, viu? Apesar de que faz um tempinho que a gente não vê uma run que nem a gente teve na run do Case Keenum, que rolou o milagre de Minneapolis. Coisas não tão eletrizantes costumam acontecer por Utah. Eu não consigo me lembrar da última. E aí, com todo respeito a Donovan Mitchell, talvez a última tenha sido o Rudy Gobert dando um tapa em todos os microfones quando ele estava de fato contaminado com Covid. Não tenho boas coisas para falar, então pelo menos isso eu ainda dou essa colher de chá pro Vikings, Flavinho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você falou que a gente vai longe aqui.
quem foi longe foi o próprio Washington Commanders, que a Mina Kimes, inclusive, teve o tweet perfeito pra situação. Aquele meme do cavalo sendo desenhado, sabe? O Washington, agora Commanders, né, como o Mike Zito trouxe no nosso @Pads e Regatas, lá no Instagram e também no Twitter, trouxe a informação de que o Commanders teve a audácia de ir atrás do valor. Não foi atrás do cara, de fato. Vamos dizer assim, pra não ficar feio pros caras. Foram atrás do valor de Patrick Mahomes com o Kansas City Chiefs, que falaram, não, nem pergunta isso pra gente não ser deselegante com vocês. Os caras fizeram de fato proposta, né, de pelo menos 3 escolhas altas nos 3 próximos drafts pra Seattle, pra levar o Russell Wilson pra casa. E Seattle ainda assim preferiu mandá-lo pra Denver. E aí, os caras hoje, no dia da gravação desse podcast, acabam firmando uma troca com o Indianapolis Colts, que manda pra lá o Carson Wentz e a 47ª escolha do draft desse ano, uma escolha de segunda rodada, em troca de uma escolha de segunda rodada, um trade-up, né, da 47ª pra 42ª, uma escolha de terceira rodada desse ano também do draft, e uma escolha condicional do próximo ano, né, que será uma escolha de terceira rodada, a não ser que o Carson Wentz jogue pelo menos 70% dos snaps lá por Washington DC, e aí se torna uma escolha de segunda rodada. Flavinho, por que isso rolou? Eu sei porque isso rolou, mas Carson Wentz, é sério? Vai você que depois eu vou dizer por que eu acho que isso rolou. Cara, o que essa galera de Washington tá fazendo, cara? Claramente eles não sabem o que eles estão fazendo, cara. Não é possível, se você é um torcedor de Washington e você viu o que aconteceu. Vamos voltar bem rápido, né? Carson Wentz, desde aquela corrida maravilhosa de 11 vitórias, candidato a MVP, e aí, se machucou, se entregou, fez o touchdown e se machucou. O Eagles ganhou o Super Bowl sem ele. Claramente aquilo ali mexeu com a confiança do rapaz, mexeu com o mental. Parênteses, aquela corrida ainda foi anulada porque foi falta na jogada. Isso me dói na alma, Flavinho. Dói na alma. Que não fez diferença, né? Bom parênteses. E aí, cara, isso mexeu com o mental dele. Ele, apesar de ter sido titular no ano seguinte, a presença do Nick Foles mexeu com ele ali. O jogador de futebol, qualquer jogador profissional, quando perde a confiança, cara, é muito difícil ele recuperar. E aí, Frank Reich, que foi técnico dele no Eagles, foi pro Colts, é head coach do Colts, e aí fala assim, não, eu vou dar questão de first round pick pelo menino, porque eu confio, eu vi ele no auge. Vamos trazer ele pra cá, o Jim Irsay, que é o dono do Colts. O Colts até que foi ok durante uma parte da temporada, na meiuca da temporada ele foi bem, e depois o Colts deu uma de Arizona Cardinals e foi dali pra baixo até aquela implosão final contra o pior time da liga, o Jacksonville Jaguars, que tá disputando o top pick. Os caras tomaram um saraivado, o jogo não foi próximo. Não foi assim, os caras ganharam na bola final. Não, o Jaguars dominou. Então, assim, o Carson Wentz, para todos os efeitos, é um jogador que perdeu a confiança e é um jogador que o Colts, principalmente o Jim Irsay, não fez segredo pra ninguém que a grande palavra é puto. Inclusive, tem um rumor de que o Frank Reich pediu desculpa para o Jim Irsay por ter trazido o Carson Wentz para Indianápolis. O famoso foi mal, tava doidão. Exatamente. E aí, cara, o que você faz? O Carson Wentz provavelmente tá no pior momento da carreira, porque ele tá desacreditado por todo mundo. O cara acabou de vir de uma implosão. Há rumores de que ele não se importa muito com a derrota, ou se passou ou não passou. O que o Washington Commanders, vai ser difícil de acostumar a falar de novo agora, você vai lá e dá piques altos de draft pelo rapaz. Tavinho falou aí pra vocês. Tem aí uma troca de second round pick, depois vários third round picks, que você, assim, preço comparável a Von Miller. Entendeu? É preço comparável a Von Miller. Eu sei que o Von Miller foi um pouquinho mais caro, mas assim, olha a diferença que o Von Miller fez. Então, se você é o Washington Commanders, você realmente acredita que o Carson Wentz é a solução de todos os seus problemas? O que tá acontecendo? Não sabemos. Mas, como eu
não gosto do dono do Washington Commanders. Quero que eles se explodam. A palavra é essa. Justíssimo. Errado você não está, Flavinho. É importante dizer aqui, o Zach Kiefer, que é o beat writer, né, do Colts pro The Athletic, diz que não foi só aquele jogo 16, porque muito dos olhos da mídia nacional ficaram atentos depois daquele jogo em si, mas não foi esse jogo só. Foi o estilo de jogo displicente que acabou custando muito dos jogos apertados ao longo da temporada passada. Foi a falta de instinto de liderança, como você disse, Flavinho, a falta de presença, né, no vestiário, né, isso aí é bem complicado, ainda mais quando você é um quarterback, e a dificuldade em ser treinado, Flavinho, o famoso cabeça dura, bicho. Bizarro, se o próprio QB guru dele, né, o cara que realmente ia conseguir extrair, não conseguiu, difícil a gente pensar em sair algum cachorro desse mato. Agora, o porquê que os caras fizeram essa troca, Flavinho, é o famoso também desespero, irmão. Porque olha só, você entrega 10 milhões pro Fitzmagic na temporada passada, o Fitzmagic se machuca no primeiro jogo, tem que enfrentar uma temporada inteira com o Taylor Heinicke, com todo respeito, subpar, né? Então, assim, difícil. O que me chama a atenção aqui, e eu acho que talvez seja o pano de fundo para essas trocas que rolaram nesses últimos dias, Flavinho, é que a gente tem que ter uma coisa em perspectiva. Fazem 23 anos, Flavinho, que o Dan Marino se aposentou e o Miami Dolphins está procurando quarterback. Fazem 29 anos que o Bernie Kosar abandonou o Cleveland e o Browns está procurando um quarterback. Fazem 37 anos que o Joe Theismann saiu de Washington e o Washington não tem um quarterback, meu amigo. Então, assim, fica difícil, né? A gente ainda pode ir mais longe. A gente pode ir os 46 anos aí que o Jets está sem John Namath, os 72 desde que o Sid Luckman se aposentou. Alô, torcedores do Bears. Difícil a vida de vocês. Então, assim, é complicado, mas é um movimento que a gente sabe que tá fadado ao erro. Como a gente sabia que tava fadado ao erro na temporada passada pro Indianapolis Colts. O Eagles não aceitou ter o maior dead cap da liga a troco de só se ver livre desse cara. Foram 33 milhões de dólares que o Eagles aceitou manter no cap space só pra não ter Carson Wentz dentro do locker room. Então, assim, fica difícil quando você tem esse currículo, né, Flavinho? Então, assim, difícil. Eu espero, como você, que o nosso querido... Como é que é o nome? Eu sempre confundo como o nome do técnico do Utah Jazz, o Snyder. Como é que é o nome do dono? Quinn Snyder e o dono do Dan Snyder. O dono do Commanders é Dan Snyder. Toda má sorte é pouco, então assim, tomara que a franquia seja vendida, enfim, mas vamos passar para coisa boa, vai. Vamos falar aqui de coisa boa. Nesse momento aqui a gente vai ter que falar instantaneamente do áudio que tá rolando agora. Você sabe que esses gritos, né? Você sabe que essa empolgação é quando você tá recebendo um franchise quarterback num time que a todo mundo dizia que só faltava o franchise quarterback. E no final das contas, o Russell Wilson tinha uma lista de 5 times, né, Flavinho? Que ele falou que ele abriria a mão no trade clause dele pra ingressar. O Washington foi um dos times que ofereceu mais, mas o Russell Wilson falou que não. Parece que o Eagles também fez as devidas diligências, mas o Wilson também não quis. E também tinha, né, você é uma das pessoas que é 100% contrária à ideia de, manda o cara pra outra divisão, mesmo que a gente receba menos, né? Mas foi o que aconteceu. Isso não existe. Na verdade, existe, mas não deveria. Não deveria. E o Seahawks acabou aceitando 2 escolhas de primeira rodada, 2 escolhas de segunda rodada, 1 escolha de quinta rodada, o Shelby Harris, né, defensive lineman com um grande motor, mas tudo bem, será que o cara... Eu sei que não é o cara, o Drew Lock, o quarterback, mas talvez o melhor nome aí dos jogadores seja o Noah Fant, tight end, que foi, né, pro Seattle Seahawks, que enviou pro Denver Broncos o franchise quarterback que eles estão esperando desde a aposentadoria, né, do Peyton Manning lá em 2015, no Russell Wilson, e uma escolha de 4ª rodada. Flavinho, 2 coisas. Eu acho muito engraçado que o Elway, ele largou oficialmente, né, o título de presidente, né, de operações
Federações de Futebol, né? Assim que ele deixa o cargo, depois de ter tentado absolutamente quase todos os quarterbacks 6'5" pra cima, brancos com grandes braços, alô Brock Osweiler, alô Paxton Lynch, logo no momento que ele sai do trono, no final das contas, o Broncos vai atrás de um quarterback undersized, mas com um canhão no braço. Flavinho, tem o que nesse tanque aí e me diga por que o torcedor do Broncos tem que ficar feliz em estar com agora, sair do quarto melhor quarterback da divisão pro terceiro melhor quarterback da divisão. Olha, ainda teve um shotzinho no final dessa frase. De leve. Terceiro melhor quarterback da divisão. Então a gente tá falando que Justin Herbert é o segundo. Não acredito que você esteja falando que o Patrick Mahomes é o segundo, né? Mas tudo bem. Cara, vamos lá. Depende muito do qual o Russell Wilson vai chegar. Eu confio muito no profissionalismo do Russell Wilson. É lendária a reputação dele, então não vai ser eu que vou duvidar do cara. Mas uma coisa é resultado. Eu acho que o Seahawks demorou muito pra mover, pra sair do Pete Carroll, e eu acho que eles estão pagando agora com essa trade. Uma outra coisa, e é bem rápido, é que o Bobby Wagner foi dispensado hoje. Hoje não, ontem, né? Não, é hoje mesmo. Hoje mesmo? Aconteceu tudo hoje? Não, ontem. Não, foi no mesmo. mesmo Isso, dia. Foi no mesmo dia, que é às da 2 trade, eras. foi ontem. O fim das então, 2 foi eras. O fim das 2 eras. Eles chegaram em Seattle no mesmo dia e foram embora no mesmo dia. Não tem como escrever o filme melhor do que isso. O líder da defesa e o líder do ataque. Eu não tenho preocupações quanto ao braço do Russell Wilson jogando em Denver. Assim, Peyton Manning jogou em Denver e o braço dele no final já não era lá essas coisas. E o Russell Wilson, quando tá bem, tem talvez top 5 braços dali. Eu acho que o Denver Broncos, que já é um time bom, com todas aquelas armas pro Russell Wilson distribuir, eu acho que o Denver Broncos vem aí. Eu tô confiante de que o Russell Wilson é esse tipo de jogador transformador de franquia. Ele é o tipo de cara que você traz e acho até que o preço que eles pagaram foi pouco. Eu acho que o Seahawks tinha que ter pedido mais. E, cara, o Russell Wilson, pra ser esse tipo de cara, se ele for o que eu acho que ele vai ser, o Seahawks não tem como ganhar esta troca. Provavelmente o Seahawks vai perder essa troca, a menos que eles selecionem um fenômeno com o pique que eles têm. E, assim, a gente sabe que a classe de quarterbacks não é muito boa esse ano. Enfim, então é difícil, eles vão ter que arriscar. Mas agora, pro torcedor do Seahawks, né, se a gente comparar essa trade em termos de ativos com a trade do Jamal Adams... Tirou as palavras da minha boca. O que você tá dizendo é que o Russell Wilson vale 80% do Jamal Adams. Na verdade, não. É o contrário. O Jamal Adams vale 80% do Russell Wilson. É isso. Porque o que vocês pagaram não tá longe do que vocês receberam pelo Russell Wilson. Então, assim, alguém tem que olhar no espelho aí, o General Manager, e será que o Pete Carroll é o cara que vocês querem pra fazer rebuild? O cara tá com 70 anos, irmão. Com isso eu termino, tá vendo? Flavinho, irmão, sabe o que eu fico pensando assim? Triste às vezes a gente vê, tem inclusive aquela série, né, do SB Nation, o Collapse, mas é sempre triste a gente ver realmente o final de uma era, né? Porque você falou aí, o final da era do Russell Wilson, o final da era do Bob Wagner, e você sinalizou aí não só, né, o possível final da era Carroll, mas também o final da era John Snyder, né? O que significa pra tua torcida a troca hoje do Jamal Adams? Por que tu deu 2 escolhas de primeira rodada num box safety, quando você tá claramente indicando que você tá indo pra um rebuild? Então, assim, complicado. E aí eu fico pensando aqui, em que momento alguém falou assim, não, eu só fecho essa troca se tu botar o Drew Lock aí. O Drew Lock, eu não tenho nem certeza se o Drew Lock consegue ganhar a posição de QB reserva ali do Geno Smith, sabe? Então, assim, Drew Lock talvez seja o homem mais irresponsável, o quarterback mais irresponsável da NFL, o cara que eu nunca vi buscando tanto a marcação tripla como ele. Mas assim, Flavinho, do outro lado aqui, você falou, e é verdade, né? Quando você menciona das peças ofensivas do Broncos, até pra sinalizar, botar você que não tá ligado o que o Broncos tem ali a oferecer, né? O recorde não foi dos melhores nessa temporada, porém, peças ofensivas não faltam ali, né? E eu tô falando aqui não só do Jerry Jeudy, que ainda não mostrou a que veio, né? Mas todo mundo diz que as rotas são bem perfeitinhas, vamos ver se finalmente dá certo, mas talvez o maior beneficiário seja o Cortland Sutton, que vai ser, né, o possession receiver, e talvez
talvez KJ Presuntinho, Flavinho. Você sabe que eu amo meus PSU guys, né? Você sabe que eu amo meus Nittany Lions. KJ Hamler que tá vindo aí de um ACL rompido, Flavinho. Não duvide da velocidade, Flavinho. Não duvide da velocidade de KJ Hamler. O novo Tyler Lockett, você ouviu aqui primeiro? Soltei? Não sei. Mas me chama a atenção, Flavinho, porque não só você tem essa trinca de recebedores, como você ainda se deu o luxo de mandar o no offense sabendo que você tem um outro tight end, né, pra suplantar ele no Albert Show. Eu não vou falar aqui o sobrenome, porque eu não tenho capacidade pra falar, né, Flavinho? Mas além dos dois, você ainda pode ter a tranquilidade de, ok, num jogo que o Russ não esteja 100% bem, você ainda pode, por enquanto, não sei se o Melvin Gordon vai renovar, né, com o Broncos, mas você teve aí uma bela rookie season do Javonte Williams, né? Então, assim, o futuro tem motivo pra gente estar ouvindo essa reação do torcedor do Broncos. Caralho, porra! Caralho! Porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Então, assim, tá mais do que claro que o cara tem que estar feliz, o cabra que torce pro Broncos tem que estar feliz. Tá chegando aí, talvez, a peça que faltava. Vamos ver como é que essa defesa continua. E, Flavinho, o mais importante, tá? O Broncos mandou todas essas picks, que nem foi tanta coisa assim, mas ainda tem 5 escolhas no top 115 do draft desse ano. A escolha de número 64, 75, 96, 113 e 114. Então, assim, ainda vai dar pra buscar talento aí, Flavinho. Muita coisa boa vem aí. Pra gente fechar aqui, Flavinho, como a gente tá, né, sempre lembrando daquele pano de fundo, é uma liga de quarterbacks aqui, a gente sabia que o cara tava esperando era uns holofotes, né? A gente sabia desde o começo. Não sei se eu vou, se eu fico. Postou no começo da temporada, eu me lembro da gente até comentar aqui num episódio pregresso aqui do Pets e Regatas, ele e o Davante Adams postando fotinho vendo Last Dance ao mesmo tempo, o que isso pode significar, eu não sei se foi a última vez que eu pisei no Lambo, bom, mas a gente sabia, no final das contas começou a dar indício que ia renovar, mas não queria falar nada, e aí toda terça-feira aparecendo no Pat McAfee Show, mas não falava nada, né, só ali, ó, oi, olhem pra mim, ainda tô aqui, mas aparentemente, Flavinho, o homem renovou. Aaron Rodgers, o atual BMVP, tá de volta em Green Bay pelos próximos, ao que tudo indica, né, pelos próximos 4 anos, um contratinho aí que pode chegar aí aos $200 bilhões, mas a gente ainda não teve essa confirmação, e também não tivemos a confirmação do valor garantido, né, mas que no primeiro momento tava ali orbitando na casa dos 115 milhões, e o Aaron Rodgers, eu acho que ele tá até guardando isso, sabe, eu renovei, mano, vocês ainda não sabem por quanto, vocês ainda não sabem quanto é que foi garantido, então, peraí, deixa eu ainda chamar aqui a atenção, porque eu adorei, Flavinho, que no dia que ele né, não, vou renovar, pum, Russell Wilson trade, e aí ele teve que dividir os holofotes. Eu adoro. É aquilo que você falou do Snyder, sabe, do Commanders, eu gosto agora de ver o Aaron Rodgers se ferrando. Que delícia, que delícia. Flavinho, acabou a era Jordan Love, vai sentar para sempre no banco, como é que fica isso daí? E o mais importante, Aaron Rodgers rejuvenescido, Aaron Rodgers agora com coração zero mágoa, é esse Aaron Rodgers que a gente vai ver daqui pra frente, porque se com mágoa no coração vieram 2 MVPs, o que vem daqui pra frente, Flavinho? Será que finalmente vai vir wide receiver no draft? Vamos que vamos. Se o Jordan Love vai sentar no banco, sim. Se é o fim da carreira de Jordan Love, sim. Se eu tenho paciência para o Aaron Rodgers, não. Eu não aguento mais falar desse cara. Eu não aguento mais, entendeu? Tipo, o cara fazendo esse drama todo e fala o que ele quer, atenção, tudo isso que ele tava fazendo o ano todo foi para este momento agora. Para ele colocar o Green Bay, que é uma franquia com várias peculiaridades, mas a maior delas é que eles não têm um dono. Então você não tá negociando com um dono, você tá negociando com vários donos. Então a pressão... Bem, Green Bay já é peculiar porque eles são uma franquia da NFL. Então, numa cidade pequenininha, os donos são pessoas da cidade. Então, assim,
Tudo é diferente em Green Bay. E ele sabe que a pressão popular para manter o Green Bay relevante, o Green Bay não gosta de variação nos quarterbacks. Eles sabem que o Jordan Love não é o escolhido, treino não mente. Então, assim, se o Jordan Love fosse o cara mesmo, eles tinham feito a mesma coisa com o Aaron Rodgers que eles fizeram com o Brett Favre. Vai pastar, a gente já tem o próximo cara já tá aqui. Então, se você tem, assim como eu, o Jordan Love no Fantasy, a hora de descartar é agora. A nota é me cobra. Ganhe um espaço no teu roster. Eu não aguento mais falar de Aaron Rodgers. O cara já conseguiu o que ele queria, 50 milhões por ano, o salário de 4 anos, apesar de importante ser falado que os contratos da NFL às vezes não são de verdade esses números, às vezes tem ano que não é garantido, às vezes os dois últimos anos são com incentivos, então não são 200 milhões garantidos pra ele. Mas a coisa importante que a galera do Packers precisa saber é que o número do impacto de cap do Aaron Rodgers pra esse ano diminui. O Green Bay Packers é um dos times com piores situações de cap da liga. Então vocês não estão bem de cap, mas esse contrato ajuda a dar uma respirada. Vocês amarraram o destino de vocês ao cara que amarelou nos playoffs não sei quantas vezes. Tudo isso pra cair no Divisional. Um abraço, Luke. Eu vou só trazer o último jogo de Aaron Rodgers. San Francisco 49ers baleado, com gente machucada, Deebo Samuel, Fred Warner, o Nick Bosa e o próprio quarterback, o Jimmy Garoppolo. Jimmy G, os caras jogam no calor, vocês jogam no frio, vocês treinam no frio e você não consegue fazer 20 pontos? E você preocupado com as suas interceptações e o Adam Lazar livre no meio do campo? Então assim, a minha cota de paciência com o Aaron Rodgers acabou, principalmente da palhaçada quando ele mentiu sobre vacina. Não tenho mais paciência. Ganha Super Bowl, ganhar MVP não adianta mais de nada pra mim. Ganhou o MVP, beleza, tudo de bom, mas pergunta pra galera, os fãs do Green Bay Packers, se isso tá suficiente pra vocês. Acabou a minha cota de paciência com esse rapaz, já pegou o dinheiro dele, que era o que ele queria nesse estágio da carreira dele. Sim, ele ainda é muito bom. A galera tá com medo de perder, esse é o problema. E aí, quando você fica com medo de perder, o Aaron Rodgers mandou na negociação, eles abriram as pernas pro cara. Pra voltar a falar de Aaron Rodgers, ganha Super Bowl, que aí a gente conversa. Eu assino embaixo, Flavinho. Acompanho o relator em tudo. Eu acho que eu não sou o único não, tá? Shailene Woodley também, né? Tinha conseguido se livrar desse embuste aí, mas eu fui jogar aqui no Google aqui, de acordo com a Sapo Life, sai um momento aqui, Nelson Rubens, né? Ok. Ela e Aaron Rodgers foram vistos após casamento de amigo, então talvez nem Shailene Woodley conseguiu se livrar dele, que dirá a gente, né? Mas vamos fazer o seguinte, Flavinho, vamos comentar aqui que teve um parceiraço do Aaron Rodgers que vai estar encabeçando o nosso próximo bloco, que a gente vai falar, claro, sobre franchise tag. Flavinho, a parada é a seguinte, franchise tag, pra você que tava escutando a gente agora e não tá ligado ainda, o franchise tag é um contrato, né, um contrato de 1 ano oferecido, cujos valores não podem ser menor que a média dos 5 maiores salários da posição desse jogador ou 120% do salário desse jogador, né, o que for maior dessas duas. E aí o time acaba tendo direitos exclusivos para negociar com esse jogador. A gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente aqui, né, do porquê que os caras não curtem ser tagueado, tomar essa franchise tag, apesar de parecer uma coisa muito boa no primeiro momento, né, Flavinho? Mas no dia 8 de março, há 2 dias da publicação desse episódio, a gente teve aí a deadline para os times assinarem, né, as respectivas franchise tags com os seus jogadores. E a gente tinha uns nomes aí bem impactantes, dando sopa. Tivemos alguns que foram, de fato, estendidos, outros que não foram estendidos e nem assinaram a franchise tag. E a gente teve uma galera que acabou assinando, de fato, a franchise tag. E aí, como eu tinha falado, né, Flavinho, pra gente aqui, o Davante Adams é um deles, né? Logo depois do anúncio de que Aaron Rodgers ia retornar, né, tava reassinando um contrato de 4 anos, o Packers não foi bobo e já garantiu aí, pelo menos aí, um tempo pra continuar depois negociando com o Davante Adams um contrato maior, que talvez faça dele o wide receiver mais bem pago da liga, mas garantiu aí pelo menos mais um aninho, né, de Davante Adams e aquela conexão dos dois, Aaron Rodgers e Davante Adams, pela bagatela, Flavinho, de 20,415 milhões de dólares.
20 milhões de dólares, 415 mil. Deixa eu te fazer duas perguntas, Flavinho. Essa franchise tag aí, vai rolar uma renovação ainda nessa temporada pra igualar os anos de Aaron Rodgers com contrato em Green Bay? Ou você acha que eles vão continuar oferecendo contratos bem abaixo do esperado pro Davante Adams e ele vai eventualmente se emputecer com isso e vai acabar de fato testando a free agency? O que tá mais perto de acontecer, Flavinho? Bem, eu acho que agora com a situação do Aaron Rodgers, como ele manda e desmanda na franquia, eles vão dar o dinheiro do Davante Adams. Pra mim não tá sob discussão, entendeu? Tanto que o rumor dos insiders era o seguinte: se o Aaron Rodgers assina com o Green Bay, a estratégia é tag e estender. Ou seja, o tag para proteger, garantir que o Davante Adams não vai sair, porque é isso, né, que a tag faz, além dos top 5 contratos. Ou, caso o Aaron Rodgers saísse, a orientação era tag para poder reter e trade no Davante Adams. E aí era full rebuild. Então, para mim tá claro, ele só tem duas grandes decisões, salvo engano, o Bakhtiari, que tá contemplando aposentar ou não a galera não renovar, e o Zadarius Smith, que não deve voltar. Vamos ver se o Rodgers continua fazendo mágica aí, mas a gente vai ter muitas questões aí na parte contratual aí pro Packers resolver se quer de fato entender o futuro aí de curto prazo, né, do Aaron Rodgers. O outro recebedor que foi tagueado, mas aí, Flavinho, e aí mostra a diferença, né, o outro grande recebedor que foi tagueado, mas em oposição ao Davante Adams, ficou muito contente de ter recebido essa franchise tag, é o Chris Godwin, que tá vindo aí de ACL rompido. O Tampa Bay Buccaneers estava tentando, inclusive, até a hora, né, do deadline, renovar, né, esticar esse contrato dele, né, garantir pra ele. Então, assim, esse é um que eu acho que depois de mais uma temporada de 1000 jardas, né, eu sei que com Tom Brady é fácil, mas ele já tava fazendo isso aí desde a época de James Winston, né, eu acho que é mais um que pode ficar tranquilo e seguro de que, voltando bem de lesão aí, tem um contratinho aí longo esperando por ele, né? Sim, o Chris Godwin, cara, é aquilo. A situação de quarterback em Tampa ainda tá sob discussão, né? Ainda não sabemos quem vai ser, mas com um quarterback, eu diria ele top 15, é garantido, pode escrever na pedra uma temporada de 1000 jardas pro Chris Godwin. É esse nível de estabilidade que o cara tem. Se você pensar com um time com Mike Evans, com Antonio Brown, com O.J. Howard, rapaziadinha, Chris Godwin era 1000 jardas certo. Ele pode variar o número de touchdown e tudo mais, mas Chris Godwin é daquelas luvas de segurança que os quarterbacks têm. Então, gosto muito do Chris Godwin. É um cara que é bom, é muito bom, mas tem um potencial limitado, ao meu ver. Eu não vejo ele como um number one. Se ele é o teu number one, o teu time precisa de mais talento. Esse é o meu ponto. Se ele é o teu number two, você pode ir ao Super Bowl. Esse é o ponto. Talvez ele seja um B ali, uma categoriazinha abaixo. Eu gosto da ideia do Chris Godwin, tô contigo nessa. Eu gosto do Chris Godwin ali para jogo de jardagens médias e curtas, né? Excepcional para te dar inúmeras recepções, mas realmente naquela coisa de queimar o defensive back. Não é à toa que o cara dessas queimadas ainda é, né? Depois de quase 10 temporadas ainda é o Mike Evans por lá, né? Mas, Flavinho, 2022 é a prova de que a gente tá vivendo uma outra liga. Que a gente já viu Tyrande sendo draftado na quarta, né? Na quarta seleção geral, e eu vou dizer pra você, Flavinho, que a gente pode dizer que a gente viveu para ver uma off-season onde não apenas o primeiro jogador a ser tagueado foi um tight end, como ele não teve sozinho nessa, Flavinho. A gente teve um total de 3 tight ends recebendo a franchise tag nessa off-season. E aí eu tô falando aqui, o primeiro que eu já havia mencionado pra vocês, o David Njoku, né, do Cleveland Browns, o nosso querido Dalton Schultz, do Dallas Cowboys, como o Luck, nossa editora, estava conversando com a gente aqui no nosso grupo, né, muito por motivos de cap, né, que o Cowboys está renovando fechando, né, pela franchise tag aí e garantindo o Dalton Schultz na franquia por mais uma temporadinha. E o terceiro nome, Flavinho, meu Nittany Lion, né, óbvio, Mike Gesicki, né, do Miami Dolphins, talvez seja a melhor ideia do que o jogador. Flavinho, por que a gente está tendo essa quantidade de jogadores dessa posição sendo
sendo tagueados. A galera tá se aproveitando que o valor, né, de um contrato dos 5, né, maiores contratos da posição de tight ends é baixo, então esses 10 milhões, quase 11 milhões aí de dólares para a posição estão sendo bagatela para os times. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso ou não? É só realmente a mudança e a importância que a posição ganhou nesses últimos anos? Bem, se a gente for contar a posição de punter kicker, o tight end, ele é a segunda ou a terceira tag mais barata do futebol americano. Mas eu, sinceramente, não acho que esse é o problema. O problema, pra mim, é a opção que tem no mercado de tight ends. O David Njoku, jogador ok, ele já teve uma temporada muito boa, onde a gente achou que ele ia ser mais do que ele é. Teve problema com lesão também, e aí depois veio o Baker Mayfield, que também não é lá essas coisas. Mas a falta de opção no mercado de tight ends, quem que você tem no mercado hoje para trazer? Tanto que o Bills está ventilando tentar trazer o Gronkowski. Então, acho que é isso que está acontecendo. A galera falou assim, ó, eu não quero me comprometer, como na época o Titans fez com o Delanie Walker e dando um contrataço para um tight end, né? Para um tight end que às vezes teve uma temporada boa e tudo mais. E eu tenho um cara aqui que eu sei o que eu tenho nele. Então, o Gesicki, o Dalton Schultz, o Njoku, eu sei o que esses caras vão poder me dar. Pelo menos é um cara que vai startar pra gente. Eles ficam felizes que eles vão ter um contrato de top tight end por pelo menos um ano, enquanto negocia a extensão dos caras. A gente vê se a gente consegue um descontinho pra casa. Ou a gente pode taguear eles novamente no ano que vem. E a gente não tem no mercado substituto. Então, tu vai procurar onde? No draft, talvez? O draft até que não é ruim pra tight end, tá? Mas isso a gente fala em outro episódio. Mas assim, o Seahawks, inclusive, pediu por um tight end, né? Que é um no offense que foi um first rounder. Cara que talvez tenha, até o momento, tenha sido um pouco abaixo do que a gente tava projetando ele, né? Porque a gente tava projetando Travis Kelce e talvez ele seja 60% ali, 50% do Travis Kelce. Então é isso, cara. Pra mim, a análise é essa. Concordo contigo. Acho que você foi no cerne da questão. O mercado tá escasso. Você não sabe o que você tem. Você dá um flyer num cara que nunca olhou o teu playbook, você já sabe que você tem ali. Vai, não tá caro. E você, Flavinho, foi perfeito, tá? Tu acertou na mosca. É a terceira franchise tag mais barata, só atrás de Kicker e Panthers, né? Que acabam recebendo, né, uma média, valor de 2022 já, 5,22 milhões de dólares. E running back, né? A posição extremamente desvalorizada na liga, né? Que a franchise tag ali tá orbitando na casa de 9,57 milhões de dólares. E aí logo em seguida vem os tight ends. Flavinho, outros dois aqui pra gente já encaminhando aqui o finalzinho aqui desse bloco aqui, antes de a gente ir pro nosso crunch time, mas os outros dois que acho que é válido a gente destacar que receberam a franchise tag foram Cam Robinson, ganhando pela segunda vez consecutiva, né, a franchise tag do Jacksonville Jaguars, e o Orlando Brown, que foi trocado, né, pelo Baltimore Ravens pro Kansas City Chiefs e acabou assinando a franchise tag com o Kansas City Chiefs, garantindo aí mais um tempinho para continuar negociando um contrato de longa duração, que é o que é esperado, né? O cara que tá vindo na ida de 3 temporadas seguidas como Pro Bowler. Dá pra gente dizer com segurança aqui, Flavinho, que o Chiefs tá mais tranquilo e mais certo de garantir pelo menos a franchise tag no Orlando Brown do que o Jacksonville Jaguars no Cam Robinson, porque Cam Robinson ainda não entregou o potencial, né? Dentre esses dois, quem tu assina hoje a tua franchise tag? Tem que ser o Orlando Brown, não que seja um cara que eu seja absurdamente fã. Até agora, a gente tem dificuldade de entender o movimento que o Kansas City Chiefs fez no ano passado com a linha deles. Eles optaram, né, por mais flexibilidade de cap, de salário ali e tal, em detrimento da química que a linha deles já tinha. Então eles acabaram saindo o Eric Fisher na época, né, e tal, que já foi o first round pick em uma década atrás. Acabou que depois eles deram um first rounder no Orlando Brown e tal, então ficou tudo meio em fluxo ali. O Orlando Brown, Pro Bowler, né, pelo menos o cara faz a função de proteger o nosso querido Patrick Mahomes, então é uma posição importante e ele vale o contrato e tira a tua preocupação de ter que dar uma extensão pro cara agora. Se eles quisessem dar a extensão, teriam dado. O Cam Robinson, o que eu li sobre o Cam Robinson é que se eles não dessem o tag, eles iam perder. Então, o que eu li era
seguinte, olha, eu vou testar o mercado, se vocês quiserem que eu fique, vocês vão ter que me taguear. Então foi isso que eu ouvi. Então eu acho que eles, pensando em Trevor Lawrence, eles não querem deixar o Trevor Lawrence desprotegido. Perfeito. E pra gente fechar de fato aqui, né, nas franchise tags, chegando aqui na parte dos defensive backs, né, um que acabou não assinando a franchise tag era esperado, o J.C. Jackson, e vai testar a free agency, e o outro que não queria assinar, Flavinho, mas acabou assinando com o Cincinnati Bengals, o star safety, né, o nosso querido Jessie Bates, acabou assinando por 12 milhões, quase 13 milhões de dólares aí, por esse um aninho, Flavinho. Flavinho, acho que tá na hora, então, nem chegar aqui no nosso Crunch Time! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Primeiro, tem um motivo pelo qual o J.C. Jackson não assinou. Se a gente for pegar os números, né, o Trayvon Diggs levou a fama, mas quem tava de fato indo pra cama e tá indo nos últimos 4 anos é o J.C. Jackson como o cornerback mais ball rock da liga. Ele acabou não assinando a franchise tag porque ele tá buscando um contrato, né, de longa duração, e era o mesmo motivo pelo qual o Jessie Bates não queria assinar, né? E aí, você que tá ouvindo a gente aqui, pô, mas os caras não querem assinar uma média dos 5 maiores contratos da posição. Às vezes o cara nem é um dos 5 melhores jogadores de fato da posição, mas para pensar aqui comigo. Olha o esporte que a gente tá falando aqui. Se fosse algo próximo da NBA, eu acho que a gente diria que a franchise tag seria quase que um sonho para determinado tipo de jogadores. Mas na NFL, onde nenhum dia é garantido para você, onde você sabe que o risco da lesão, cada semana que você passa é menos uma lesão que você não se machucou, você não quer garantir o maior valor possível no próximo ano. Você quer garantir o maior número possível de anos e o maior valor de grana garantida, por mais que seja uma média menor, né? E aí, Flavinho, acho que vale a pena a gente comentar aqui, e eu acabei de descobrir, tava dando uma olhada aqui, que não, Earl Thomas não tinha assinado a franchise tag quando rolou aquele evento tenebroso, mas ele também tava buscando sim uma renovação contratual com o Seattle Seahawks e acabou se machucando e acabou rompendo, salvo engano, né? Também foi o ACL, né? E saiu mandando, né, um dedo do meio para a própria sideline, enquanto ele era levado pelo carrinho. A gente tem, pelo menos aí, mais um jogador, né, Flavinho, que é contemporâneo, a gente estava dando risada aqui antes do começo da gravação, que não queria de jeito nenhum assinar e foi forçado a assinar 2 vezes a franchise tag e depois conseguiu o que queria, né? Quem foi esse cara, Flavinho? E temos o nosso queridíssimo Le'Veon Bell. Le'Veon Bell é um caso interessante, né? Porque quem não viu o Le'Veon Bell jogar no auge, não se lembra o quão poderoso e destrutivo era Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, eu nunca vi nada parecido como Le'Veon Bell e desde o Le'Veon Bell. Era o cara que mais esperava pra achar o buraco na linha ofensiva. Quando achava, ele conseguia sair e você não sabia como, parecia mágica. Um dos corredores mais pacientes que eu já vi jogar. Um estilo de corrida que não existe, mas também aquela linha ofensiva do Pittsburgh era muito boa. De toda forma, tinha muito talento o Le'Veon Bell. Ele no auge era muito difícil, porque quando você achava que você tinha contido ele, a galera já tava quase relaxando, ele explodia no meio do buraco que a defesa deixou. Ou que a linha ofensiva criou. Ele foi o cara que falou assim, não, eu vou sentar aqui e eu não vou jogar até vocês me darem o contrato de longa temporada que eu quero. Porque ele já tava ali chegando perto dos 30 anos, que é uma idade difícil para running backs. Então ele sabia que aquela seria a última oportunidade que ele teria de ter um contrato Master Blaster com vários anos e que eles pudessem ter dinheiro garantido. E ele conseguiu, né, Tavinho? Conseguiu de fato depois, né, Flavinho? Depois de 2 anos tendo que assinar a franchise tag no terceiro ano. Não, chega! Não quero, não vou jogar a temporada, e não jogou de fato temporada 2018, mas conseguiu logo na temporada seguinte a troca e o contrato que ele queria. A gente deu risada aqui antes da gravação e falou, jogar? Não jogou, mas o contrato conseguiu, conquistou. Flavinho, pergunta de caráter. Tu assinou 2 anos a franchise tag. No terceiro ano, te oferecem ali, ó, pá, terceiro ano aqui seguido. Ainda rola, né, uns acréscimos, né? Depois que você assina uma primeira vez, ainda rola um acréscimo pra segunda e pra uma terceira ainda mais. Tu assina ou você busca um contrato mais longevo? Eu acho que depende da situação, né? Depende do tipo de vantagem competitiva que eu tenho nessa negociação. O poder de barganha, melhor dizendo, que é a famosa leverage. Um outro caso que a gente podia ter citado era o Dak Prescott, né? Que
também se machucou, né, e tal. Por exemplo, o caso do J.C. Jackson, nem a pau que eu assino. Nem a pau. Eu sou o melhor cornerback da liga. Se eu sou o melhor cornerback da liga, meu querido, eu não vou assinar. Você tem que se virar. Senão, me dá os meus direitos de agente livre e eu vou embora. Essa é uma questão que, pô, olha, eu mereci estar aqui. Eu não vou assinar isso aqui e vocês se virem pra poder assinar. Porque eu vou preservar, eu tenho que me preservar. Porque se eu me machuco amanhã, vocês não me assinam pela tag. Não me assinam pela tag no ano que vem, entendeu? De novo. Então, eu preciso da minha proteção. E os caras, porra, esse Jackson é undrafted, cara. Assim, o cara trabalha muito, o cara trabalhou a vida inteira pra chegar nesse momento e se colocar nessa posição. O que você não deve fazer agora é tirar o teu poder de barganha. Muito poucas vezes os jogadores têm poder de barganha sobre as franquias. Se você sabe que você vai resetar o mercado, se você sabe que você vai se tornar o mais bem pago da posição, não assina a franchise tag, você briga pelo teu direito. E sempre bom lembrar, né? Trabalhadores, sempre buscar seu direito, sempre buscando o contrato mais produtivo, o mais benéfico para você, seja em quantidade de anos, seja em quantidade de dinheiro. Você merece. Fechamos aqui? Fechamos. Pra galera que tá até aqui com a gente, muito obrigado. Onde que essa galera pode achar os nossos conteúdos, Tavinho? Você que tá acompanhando a gente aqui, se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Você acompanha a gente também pelo @Pads e Regatas, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você pode dar uma olhada lá no nosso YouTube, no Pads e Regatas Podcast. Você pode dar uma olhada lá que estão todos os episódios, em todas as 53 edições, contando com essa do nosso querido podcast. Você quer mandar uma mensagem pra gente? Você tem alguma história pra lembrar aqui pra gente de jogador da tua franquia que foi tagueado, que não foi, que você queria que tivesse sido, que não foi? Manda um e-mail pra gente, troca essa ideia com a gente no padsregatas@gmail.com. Mas semana que vem, você sabe que a gente se encontra aqui. Não é não, Flavinho? É isso, rapaziada. Muito obrigado. Abraço e peace.